Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e é sempre uma alegria estarmos juntos com o nosso devocional. Estamos hoje no capítulo de número 9 do livro da carta, melhor dizendo, de Paulo aos Coríntios. E nós vamos seguindo aqui. Paulo aqui nesse capítulo ele vai falar sobre o direito do apóstolo, né? Ou os direitos do apóstolo Paulo, porque ele precisa falar isso para a igreja de Corinto, porque a igreja não permitia ou começaram a colocar regras, porque a igreja de Corinto era muito ligada a costumes, muito ligada à lei, muito ligado ao exterior, quando na verdade Paulo detecta que dentro do coração daquelas pessoas não havia tanta fidelidade, havia muito legalismo e pouca lealdade dentro do coração. E tudo isso nós vamos aprendendo a não ficar apegado nas coisas materiais, as coisas externas e esquecer de quem somos dentro do nosso coração. Ontem eu falei de várias Bíblias que eu uso para estudo, e quando eu defendo um assunto e digo, olha, esse assunto seria melhor interpretado assim, é porque eu tenho várias Bíblias de estudo. Essa aqui eu mostrei também, mas essa aqui é uma Bíblia de estudo do Jimmy Swaggart. A forma como ele colocou foi muito interessante, porque ele acabou fazendo um comentário aqui, né, os editores ou ele mesmo, um comentário em cada versículo, né? Cada versículo ele faz um comentário, e isso realmente facilitou bastante nosso entendimento aos versículos. São poucos versículos que ele não comenta, mas quase todos os versículos ele faz um comentário. Achei muito interessante essa forma e dá uma explicação teológica de cada versículo. Com o passar do tempo eu vou mostrando mais das minhas Bíblias de estudo. Não é possível ler aqui com vocês numa linguagem muito difícil de entender. Também não dá para ler com vocês numa linguagem muito, vamos assim dizer, contemporânea. Então eu prefiro manter uma linguagem entre não tão difícil, mas também não tão contemporânea, para que você, ao ler em casa, você consiga acompanhar a nossa leitura. Vamos ao capítulo 9, porque tem muitas coisas para nós entendermos e refletirmos. Veja bem. Naquele tempo, era o apóstolo Paulo passando por aquela situação. Hoje nós temos que entender o que esse assunto, o que o apóstolo Paulo viveu tem a ver conosco. Bom, ele começa dizendo assim: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Porque assim, Paulo ajudou a ganhar aquelas pessoas para Cristo, e depois aquelas pessoas estavam se levantando contra ele, questionando o chamado dele, questionando o encontro que ele teve com Jesus, questionando o fato de ele não ter andado com Jesus, sabe, dele ter encontrado Jesus depois. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. Paulo está dizendo, peraí, eu ganhei vocês para Cristo, e agora vocês estão dizendo que estão questionando o meu apostolado? Não entendi vocês. É muito interessante isso, né? Você ganha a pessoa para Jesus e depois a pessoa se volta contra você. Acontece isso, eu já vi muito isso. As pessoas, depois que
por alguma situação, elas desprezam o que você fez por elas, ou desprezam o momento que você está vivendo, enfim. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor? E Cefas, eu não poderia ter uma esposa? Poderia, sim. Não poderia ter esses direitos? Sim. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Porque aqui vocês sabiam que as pessoas não queriam pagar a prebenda do apóstolo Paulo, ou seja, a igreja aqui não queria ajudar na manutenção, no sustento do apóstolo Paulo. E aqui eu vejo, por exemplo, claro, literalmente, ajudar no sustento. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por vós? Certamente que por vós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança, de ser participante, de receber alguma recompensa, né? E aqui, é claro, a esperança, não a pressão que às vezes se põe para que a pessoa retribua ao trabalho. Você vê que já lá no comecinho da Bíblia, as pessoas tinham dificuldade de entender. É claro que também lá no comecinho da Bíblia já haviam pessoas usurpando, pessoas já enganando, pessoas já usando de uma certa liberalidade para colocar pressão nas pessoas. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Quer dizer, Paulo está dizendo assim, poxa, se eu ajudei vocês a serem quem vocês são em Cristo, vocês agora não poderiam nos ajudar? Não poderiam colaborar? E aí, nós vamos entender depois, quando Paulo falou sobre oferta, você nunca mais vai ter dúvida quando ajudar e quando não ajudar na obra de Deus. Até agora você viu que praticamente não falamos de oferta. Aqui, Paulo está falando porque eles estavam recusando ajudar nas despesas de Paulo, tá? Ajudando nas despesas de Paulo. Aí Paulo falou, gente, eu estou aqui ajudando vocês, participando, trabalhando para o crescimento espiritual de vocês. Não temos nós direitos, eu e Barnabé, de receber uma ajuda, tá? E se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. Quer dizer, eles pagavam outros, mas não queriam ajudar Paulo e Barnabé, tá? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Eu já vi muito isso aqui, sabe? A pessoa às vezes deixa de ajudar quem precisa e faz outras coisas que não tem nada a ver, né? Deixa de ajudar quem precisa e faz coisas que não tem nada a ver, sabe? E era o que eles estavam fazendo aqui. Eles estavam fazendo outras coisas, mas quando era o quesito de ajudar Paulo e Barnabé, eles não queriam ajudar. Aí Paulo continua falando, mas Paulo falou, tudo bem, não tem problema não. Eu não vou escandalizar o Evangelho. Eu não vou buscar no direito, né, no direito aqui para saber quais são os direitos que eu tenho como apóstolo, como pregador do Evangelho. Que não, fiquem tranquilos. Eu não vou escandalizar, não vou colocar empecilho para o Evangelho. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão juntos ao altar
participam das coisas do altar? Quer dizer, nós chamados para viver pela obra de Deus, devemos sim ser cuidados pelo altar. Mas o pastor precisa entender o seguinte: nenhum pastor foi chamado para enriquecer, tá? Nenhum pastor foi chamado para enriquecer ou viver uma vida de vaidade, né? Relógio de luxo, anel de luxo, roupa de marca, carro importado. Não. O pastor tem que ter o básico para sobrevivência. Vamos dizer uma sobrevivência digna? É isso que Paulo está dizendo aqui, sabe? Porque hoje, infelizmente, as pessoas estão entendendo diferente, né? Diferente. Eu poderia colocar 2 anéis no meu dedo, poderia colocar um de teologia e poderia colocar um anel de direito, mas eu não gosto, nem relógio eu uso praticamente, eu não gosto também, sabe? Quando eu esqueço eu ponho relógio, para ser sincero. Mas é isso, eu acho que a vida com Deus, o mais importante não é a aparência física, o mais importante não é eu chegar na igreja num carro de luxo. Nossa, chegou o pastor, olha que carro. Não, eu quero chegar a pé, se for o caso. Eu quero chegar de bicicleta, eu quero chegar... Isso não tem problema. O importante, o que eu desejo, falando de mim, eu desejo quando abrir a boca, você dizer, puxa vida, eu recebi entendimento. Eu entendi o que o pastor disse. E aí Paulo vai falar depois que ele trabalhava para que as pessoas prosperassem. Mas ele entendeu que o ministério dele era viver na simplicidade, contentar com o que Deus providenciava a cada momento. Mas hoje, infelizmente, gente, é bom nós falarmos isso aqui, porque hoje não é assim. O pastor começa a prosperar e já acha que ele tem que ter isso, ele tem que ter aquilo, ele tem que ter aquilo outro. Bom, um dia vamos ver diante de Deus como é que vai ficar essa conta, né? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que viva do Evangelho, tá? Viva do Evangelho, viva pela fé. É interessante que pela fé sempre alguém cuida de nós. Já vi pessoas, chegou para nós e falou, eu senti de fazer isso aqui, toma isso aqui. Senti de, tá aqui, então, Deus abençoe. Na África, por exemplo, várias vezes, senti de, coisa simples, às vezes a gente estava com vontade de comer um picolé. Alguém, poxa, tá aqui, uma bolacha, tá aqui, sabe? Então, Deus é bom. O que eu carrego no coração, ensino para os nossos estudantes de teologia. Nós estamos preparando um grupo para ser pastor. Temos já 12, 13 pessoas que estamos preparando, e essas pessoas, um dia, aliás, são 15 pessoas já. Nós temos conversado entre obreiros, etc. E essas pessoas, elas um dia, elas serão homens e mulheres de Deus, mas pessoas que aprenderam o seguinte: eu sacrifico a minha vida pela vida das pessoas, né? Eu vivo em prol do Evangelho. Se a pessoa dissesse, não, eu quero ser famoso, eu quero ser rico, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser milionário, aí já não é o altar para você. O altar é lugar de sacrifício, é lugar de quem vai motivar os outros, de quem vai ajudar os outros, de quem vai cuidar da alma das pessoas. Mas eu tenho certeza que Deus vai levantar muita gente para ajudar, para fazer a obra, para nós investirmos na vida das pessoas. Depois eu conto um pouco mais dos sonhos que nós temos. Paulo disse assim, mas eu de nenhuma destas coisas usei. Eu poderia fazer, poderia querer exigir, mas não exigi não. E não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Eu não quero viver de aparência, eu falar uma coisa que não é, tá? Eu estou escrevendo isso para vocês, não é para envergonhar vocês, porque Deus sabe o que de fato aconteceu. Porque se anuncio o Evangelho, não tem do que me gloriar. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Tem dia que a gente anuncia o Evangelho preocupado, orando no Espírito, dizendo, Senhor Jesus, eu tenho que pagar uma conta de luz, eu tenho que pagar uma conta de um boleto, Senhor. Mas você vai lá com alegria e prega o Evangelho. Sabe por quê? Porque
ai de mim, marca esse versículo aí, 16, ai de mim se eu não pregar, eu tenho que pregar, sabe, eu tenho que pregar, né? Às vezes nós estamos olhando, oh meu Deus, eu queria uma passagem mais barata para ir para São Paulo, uma passagem barata, Deus, oh meu Pai, e sabe, é isso, gente, é você viver, e a pregação do Evangelho não é por ganância, não é por dinheiro, não é enganando as pessoas, dando coisas. Tem pessoas que fazem campanha na igreja e toda campanha que faz, ela tem que levar um envelope. Se você vier na nossa igreja, você vai perceber que nós fazemos campanhas. Entregamos o sal, a água, o óleo, mas nada disso vai junto com o envelope. Você sabe disso, quem já está conosco sabe. Não vai, por quê? Porque nós entendemos que nós temos que alcançar pessoas como bons evangelistas. E é o que Paulo está explicando aqui. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Tá? Como é que eu estou pregando? De boa mente ou de má vontade? Misericórdia, hein? Forte demais esses dois versículos aqui. Depois até dá para reforçar eles. Logo, que prêmio tem? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Eu não poderia abusar, poderia pedir. Porque aquelas pessoas com as quais Paulo estava falando aqui, todas elas foram criadas pelo apóstolo Paulo. Todas essas pessoas aqui, elas foram criadas por Paulo. Ele está dizendo, eu poderia exigir de vocês. Fala, gente, cada um de vocês aí tem que mandar uma cota, tem que mandar um X para ajudar aqui. Eu estou precisando da ajuda. Mas ele disse, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder. Tem gente abusando do poder, pessoal. Tem pastor que obriga os membros a votar no candidato deles, no candidato que ele escolhe. Ele nem pergunta para os membros, o que você acha de... Vamos fazer uma assembleia para nós escolhermos um candidato, pessoal? Aí dá a oportunidade para todo mundo, apresenta lá vários nomes e dá a oportunidade para as pessoas escolher fulano. Não, tem que votar no candidato que o pastor escolheu. E às vezes aquele candidato está cuidando de interesses que o pastor acha que é necessário e ainda tem coragem de dizer que é para a igreja, que é para Jesus, que é para a glória de Deus, que se você não votar você está em pecado. Irmão, isso não é abuso de poder? Aqui Paulo está dizendo aqui, ó, você não acha que eles estão abusando do poder? Ó, passou agora, está passando agora a eleição municipal, em algumas cidades tem segundo turno, mas daqui 2 anos já volta tudo de novo, né? Você vai ver isso a repetir aqui, você vai lembrar dessa palavra. Quando o pastor falava, ó, você tem que votar no nosso candidato, você fala, pastor, estou fora, porque você está abusando do poder que você tem. Está aqui, ó, 1 Coríntios 9:18. Paulo diz que está abusando do poder. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Deixa eu explicar isso aqui. Paulo está dizendo, ó, deixa eu explicar. Não é que eu disse aqui que eu estava sem lei, não é para vocês pensar que, o Paulo então, será que ele escapuliu? Não, Paulo está dizendo assim, não. Quando eu falo estava sem lei, eu quero explicar. Eu estava debaixo da lei, estava não estando sem lei para com Deus. Porque para com Deus, eu estava debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Você está debaixo da lei de Cristo, ou da lei da igreja, ou da lei do pastor, ou da lei do 7º dia, do 20º, do 30º dia, a lei que o pastor diz que tem que ser assim, porque ele falou, porque... Meu amigo, nós temos que estar debaixo da lei de Cristo. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para que todos os meios chegar a salvar
alguns, tá? Para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante do Evangelho. Eu me esforço, eu faço o que eu posso por causa do Evangelho. Mesmo não ganhando nada, perdi o que eu tinha. E vamos lá, vamos pregar o Evangelho, vamos ajudar as pessoas. Ah, Paulo, que legal, isso aqui é muito forte. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós lutamos para alcançar uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combatendo, não como batendo no ar. Antes, sabe o que eu faço, gente? Eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu pregando a outrem, eu não venha a ser desqualificado. Isso aqui é muito forte. Paulo dizendo, olha, eu me preocupo, eu luto para que eu pregando a outrem, eu não venha a ser desqualificado. Porque hoje, meu amigo e minha amiga, existem muitas pessoas pregando para os outros, mas quando na verdade ele e ela já estão desqualificados perante Deus. Por isso, ou reprovados. Por isso nós temos que atentar para o que Paulo disse, tá? Atentar para o que Paulo disse. Nós precisamos lutar, esmurrar nosso corpo, para que nós possamos correr, levar o Evangelho e não ser desqualificado quando chegar no dia do Senhor. Amanhã nós vamos para o capítulo 10. O capítulo 10 vai ser interessante porque ele vai falar um pouco sobre as tentações que nós enfrentamos. Ele vai falar sobre a idolatria, ter cuidado com a idolatria. E aí nós vamos continuar. Vai esclarecer uma dúvida que muitos têm. O que podemos comer? Será que quando você vai na casa de carne, você pode comprar o que você quiser comprar para comer? Capítulo 10 vai responder para nós, tá bom? Oh, glória a Deus! Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este momento todo especial, momento rico, que nós entramos na comunhão e na sua presença, ó Pai. Pai querido e amado e santo, muito obrigado. Louvado seja o Senhor, louvado seja o seu nome, bendito seja o Senhor que de dia em dia nos coroa de glória. Cada dia que passa, o Senhor estende as mãos e vai nos ajudando e nos abençoando. Eu sou grato a Ti, elevo os meus olhos para os montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Acho que já foi bastante explicativo aqui, né? Aí você já consegue analisar, fazer um paralelo e olhar e falar, nossa, verdade. Aí você consegue ver, poxa, eu deixei de ajudar alguém. Meu coração sentiu. Você também consegue olhar e dizer, poxa, aquela pessoa queria que eu fizesse, mas ele estava tentando abusar da autoridade espiritual dele, querendo que eu emprestasse o carro, querendo que eu emprestasse a casa para fazer reunião, querendo que eu fosse na igreja todos os dias, eu sem ter condições, querendo que eu levasse o pessoal para o retiro e etc e tal. Bom, você já consegue entender algumas coisas, tá bom? Deus abençoe a todos e vamos ao nosso próximo capítulo, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.